do consumo. Consumo. Hoje em dia, existe um interesse muito grande entre os sociólogos, os cientistas políticos, todo o pessoal da área de estudos humanos, pelos fenômenos do consumo. Isso, em parte, se deve ao fato de que a desigualdade existente entre os estratos da distribuição de renda para consumo é escandalosa, essa desigualdade. Em São Paulo, por exemplo, existe todo um movimento de crítica à existência de uma loja de artigos de luxo que se chama Taju, que mobilizou a opinião pública. Agora, eu pedi ao professor Rogério Vazario que imprimisse um texto de Marx, de Karl Marx, da juventude de Marx. Um texto de 1857, que prepara e prenuncia posições que o Marx vai adotar e vai assumir nas obras principais, a partir de 1859, isto é, 3 anos praticamente, 2 anos e tanto, da elaboração desse texto que o professor Vazario mandou imprimir, do Daniel. Como é que eu vou iniciar o nosso papo? Eu vou simplesmente me reportar a primeira linha desse estudo. De Marx diz o seguinte: a produção nada mais é do que o conjunto de indivíduos e de sociedade produzem de uma forma socialmente determinada. Esse é o ponto de partida de Marx, é o ponto de partida obrigatório. O que é que você vê nesta linha? Você vê que há 2 dimensões do estudo da produção. Só que a produção nada mais é do que um momento entre 4 momentos de um conjunto, de um ciclo social, de um movimento social que passa por produção, o primeiro momento, produção, o segundo momento, distribuição, terceiro momento, circulação ou troca, quarto momento, consumo. Ora, essa maneira atual de colocar a questão do consumo por si mesma, isto é, considerando-a, fazendo abstração dos 3 momentos que se conjugam no ego, é um grande perigo para a análise do problema da desigualdade do consumo.
Não adianta nada você dizer que um cara que frequenta a DASCU é capaz de gastar milhares de reais ou mesmo de dólares para comprar coisa que um operário trabalhando a vida inteira nunca vai conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar. Não adianta nada dizer isso. Não adianta nada denunciar o consumo como tal. É preciso mostrar que quem consome é justamente quem participou do momento da produção, do momento da distribuição e do momento da troca. Como é que você participa? Você participa de duas maneiras. Ou você chega ao produto através do rendimento dado pelo capital de que você é dono na empresa que produz. Ou você chega como trabalhador através do rendimento que se chama salário. Mas ambas as personagens, o consumidor que se apoia no lucro da empresa e o trabalhador que se apoia no salário que ele recebe, ambas as personagens estão presentes na produção. O dono do capital, que recebe o lucro, pega o rendimento e aplica, por exemplo, em outras empresas, em ações de bolsa, em, como se diz, em recursos do capital, em bens que são do capital, produzidos para o capital. O trabalhador que pega o seu salário vai ao supermercado e lá faz as compras de que precisa, mas nunca além de um certo limite dado pelo salário. Mas ele recebeu o seu direito de participar da distribuição na produção. Foi lá na produção que a desigualdade começou a se estabelecer. Não foi o consumo. O consumo é apenas a última parte, o último momento desse processo, que é um ciclo, que é o ciclo da movimentação da produção. Então, o que é que ocorre a partir desse texto de Marx, já na segunda página? Nós temos só meia hora para falar sobre esse assunto. Como é que nós devemos examinar essa questão informados pela análise de Marx, já nesse texto da juventude? Vocês veem que ele tem uma visão completa, uma visão de conjunto de todo o sistema e do seu movimento, porque ele não se atém a um único momento. Ele sabe que o processo social se compõe de 4 momentos sucessivos, um vinculado ao outro. Não adianta nada você querer dar um destaque maior ou para a distribuição, ou para o consumo, ou para a produção. Você tem de considerar sistemicamente, diz Marx, o conjunto social. Ora, há um ponto que eu não posso omitir, no entanto, nessa primeira frase. Eu vou ficar só nessa primeira frase. Nós não vamos passar dela. Vamos falar só de um ponto de vista sistêmico, que é o que interessa, porque é a única coisa que a academia sabe fazer, é elaborar ciências que conheçam
o seu objeto no seu conjunto. E essa é a contribuição que nós podemos dar a partir das nossas disciplinas. É claro que nós somos cidadãos, todo mundo é cidadão e outras coisas mais. Mas, do ponto de vista acadêmico, a contribuição é essa: é mostrar que o sistema está sempre em funcionamento. Agora, diz Marx, tem de partir da produção. Eu estou de acordo. Há economistas atuais que partem da distribuição, que partem do consumo, justamente, que partem da troca, do mercado, que partem das operações do mercado. Nada disso é ponto de partida para Marx. O ponto de partida é a produção. É a produção, o momento da produção. É através dele que o movimento se acaba lá no consumo, que é o quarto momento, e retoma uma vez mais o processo circular. Agora, eu não posso omitir, dizia eu, o fato de que Marx diz aqui na primeira frase que a produção é obra de indivíduos. Não é obra de conjuntos, a não ser que esses conjuntos se componham de indivíduos. Para chegar a isso, foi preciso muito sério. Muito sério. Eu dou um exemplo nosso, para quem estuda a economia do interior. Por exemplo, os engenhos, as propriedades rurais no Nordeste. Há muitos estudos. Quando o cara aparecia há tempos atrás, não sei se isso continua hoje, mas há tempos atrás, há anos atrás, quando o cara aparecia pedindo emprego numa determinada propriedade, o dono, ou o capataz, ou o gerente, o responsável pela contratação, perguntava a ele o seguinte: quantas bocas e quantos braços? Você sabe o que isso significa? Significa que, para conseguir um emprego que não era individual, era da família, a família era a unidade de produção e não o indivíduo, o cara tinha de provar que ele tinha braços na família suficientes para sustentar a alimentação da família inteira. Porque, em geral, havia muitos filhos, não é isso? Então, ele tinha de ter braços infantis, inclusive, para poder sustentar essa unidade de produção, unidade de trabalho que era a família. Ora, o que é que ocorreu para nós? Ocorreu que o trabalhador, agora, todos nós sabemos disso, quando você vai pedir emprego, só há emprego para o indivíduo. Quando você se junta a uma equipe, a equipe de uma fábrica para produzir um bem qualquer, ou mesmo na lavoura mais moderna, o emprego é para o indivíduo. A noção de produtor significa
que já houve uma individualização. E essa individualização, que começa na produção, você só contrata o trabalhador individualmente. Não existe possibilidade de emprego para a família dentro da empresa moderna. A família deixou de ser uma unidade. Isso foi um salto enorme que durou séculos. Não foi fácil chegar à individualização do trabalhador. Demorou muito. Mas isso não é um retrocesso. A individualização do produtor é progressista, não é retardatária, não é regressista. Então, o que é que nós temos de entrar na consideração do que mais? Não adianta só dizer que há uma produção social. Ele diz aqui, é uma produção socialmente determinada de indivíduos. Então, gente, não vamos agir como certas religiões que ficam denunciando o consumo, porque elas são favoráveis a, como é que chama isso em filosofia? A abstenção, a ascese. São ascéticos, esses religiosos que denunciam o consumo, não é porque o indivíduo está consumindo erroneamente, porque a distribuição da renda favorece alguns indivíduos e prejudica outros. Eles querem o restabelecimento da família como unidade de produção. Eles são medievais, eles são atrasados. Ao passo que nós não. Nós sabemos que a individualização tem de continuar. Ela não pode só aparecer no momento da produção. Ela tem de aparecer no momento da distribuição. Ela tem de aparecer no momento da troca, no momento do consumo. Quando você sai do Brasil, por exemplo, e mesmo no Brasil, quando você vai de uma região ainda atrasada para uma região mais adiantada, é que você percebe, está na cara, a individualização das relações sociais. Na maneira de se vestir. Cada um gosta de se vestir do seu jeito, a seu jeito. Em tudo, nas preferências, tudo pressupõe uma individualização que começou no produtor. O produtor se individualizou, mas depois a distribuição também está implicada nessa mesma individualização por causa das normas jurídicas. As normas jurídicas que vão cobrir os três outros momentos estão calçadas no produtor individual. Elas não podem desmentir. Elas têm que confirmar a individualização que houve como se diz, na produção. Quando você vai a um país mais adiantado, por exemplo, penso na Alemanha, você percebe que a individualização já pegou as crianças. Você tem produtos nas lojas que se destinam especificamente à criança. Há outros que se destinam às mulheres. Por exemplo, as garotas têm um consumo individual cada vez maior. Uma individualização do consumo.
garotas de 10 anos, coisa que, por enquanto, ainda não é universal no Brasil, mas está começando. Então vejam só como a minha análise é marxista, no fundo, porque eu me apoio nos indivíduos. Ao passo que há sociólogos que estudam o problema do consumo, omitindo justamente a individualização. Eles têm um fanatismo tão grande pelo coletivo que é suspeito. Em Marx não há fanatismo pelo coletivo. Então, gente, eu vou ficar por aqui, já falei demais. Esse negócio do professor é uma profissão falante. Já falei demais. Quem quiser me fazer perguntas, pode fazer. Estou aqui para responder. Os sociólogos me perdoem se há algo presente. Mas eu não dou muita importância a um estudo de um fenômeno que não seja sistêmico, que não pegue o processo todo do movimento social. Bom, falei demais, né?